Apóstolo Paulo está trazendo esses dias, nesse verso 10, ele está dizendo: nos demais irmãos, fortalecei-vos na força do seu poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo sobre fortalecimento no Senhor. E fortalecer o poder. Os dias são tão maus que não poderíamos suportar. Porque os dias vai ser tão mal que às vezes muitos vão desanimar, muitos vão se perder, muitos não vão aguentar as provações diariamente. Então o apóstolo Paulo aqui orienta o que? Sobre uma armadura. Porque se nós não tivermos essa armadura espiritual, nós não vamos conseguir suportar os dias que virão, os dias tenebrosos, os dias de dificuldades. Tanto que no verso 12, aqui apóstolo Paulo, no verso 11, apóstolo Paulo está dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as lutas e ciladas do diabo. Como nós podemos estar protegidos do diabo, das ciladas, das setas do maligno? Com essa armadura de Deus. Se nós não tivermos essa armadura de Deus, irmãos, nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar viver nesses dias maus, nesses dias tenebrosos. Mas essa armadura de Deus, ela nos protege de toda cilada do diabo. Apóstolo Paulo está advertindo aqui a igreja sobre as armadilhas do diabo. Está advertindo para a igreja que Satanás, o nosso adversário aqui, ele tem várias estratégias para tentar contra o povo de Deus, para tentar contra as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que o diabo ele só vem para dificultar mais a nossa vida. Então por isso que ele está dizendo: não é necessário nós somente viver como nós estamos vivendo, sem buscar a armadura de Deus. Porque se nós viver a nossa vida sem preocupar com essa armadura de Deus, nós vamos se perder na caminhada. Isso é um alerta muito grande, porque muitos estão se perdendo, muitos estão abatendo, muitos estão deixando levar pelo sistema, porque não está buscando a armadura espiritual para a sua vida. No verso 12, apóstolo Paulo aqui também orienta sobre a nossa maior luta. Qual é a nossa maior luta, irmãos? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Qual a maior luta que nós enfrentamos? É a luta espiritual. Porque muita gente não entende. Porque as coisas que são dificultadas para nós, isso é no mundo espiritual. Todas as coisas que talvez nós almejamos conquistar, fazer de bom, aquilo que agrada a Deus, é uma batalha espiritual. É algo que Satanás ele vem dificultar para que nós podemos fazer e realizar as coisas que são de Deus na nossa vida. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo no verso 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nesses dias, nós estamos sentindo opressões tão grandes. E talvez nós perguntamos: mas por que nós estamos sentindo tanta opressão? Por que nós estamos sentindo tão cansados? Por que nós estamos sentindo tão desanimados? Porque nós estamos sentindo cada vez parece que a fraqueza abate mais a nossa vida. Por quê, irmãos? Nós estamos enfrentando algo espiritual. Aleluia. Estamos enfrentando algo espiritual. Porque Satanás está dificultando para sugar as nossas forças, colocando opressões para que nós não suportamos esses dias. Então, a Bíblia está dizendo que a nossa luta é espiritual. A minha e a sua luta não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra a minha esposa, não é contra o seu esposo, não é contra os seus filhos, não é contra o seu patrão, não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra o nosso adversário, porque ele coloca contenda uns aos outros, ele traz dificuldade dentro do casamento, ele traz dificuldade na vida espiritual. Então, irmãos, a nossa luta
A nossa luta diariamente é contra essas hostes espirituais. Você já viu o dia que está tudo errado? É hoje, está tudo errado. Porque Deus tem um propósito. O diabo estava falando, eu vou falar sobre esse assunto, ele fica nervoso. Microfone, o negócio está errado, não é? Assim vai. Porque quando prega sobre Deus, é fácil, mas quando vai pregar sobre a vida espiritual, o negócio parece que fica mais difícil, né? Mas, voltando aqui para a mensagem, nós acreditamos que as nossas forças são dadas. Por isso, Deus está dizendo para nós agora, revestir essa armadura para que nós podemos suportar os dias tão mal, né? E havendo feito tudo isso, a Bíblia fala ficar firmes. Depois que nós somos revestidos da armadura de Deus, nós temos que ficar firmes na rocha. Apóstolo Paulo, ele fala também sobre o revestimento espiritual. No verso 13, diz: portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito isso, ficar firme. O que é isso que está dizendo sobre o revestimento espiritual? Ele está dizendo que a armadura, ele protege dos dardos do maligno. Apóstolo Paulo está dizendo aqui que essa armadura, ele protege das flechas de Satanás contra a nossa vida. O que significa isso, irmãos? Significa que nós estamos no campo de batalha. Quando você sai da sua casa para ir para a igreja, você já está guerreando. Quando você dobra o seu joelho, você está em guerra. Quando você está adorando a Deus, você está em guerra. Quando você está glorificando a Deus de outras formas, nós estamos em guerra. O que significa isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que nada mais essa armadura que nós podemos revestir é proteção espiritual. Você acha que o diabo não tenta matar nós toda hora? Mas o que nos protege toda hora é a armadura de Deus. O que nos guarda toda hora é a armadura que está espiritual sobre a nossa vida. Quantos livramentos Deus nos protege durante os dias? Porque Deus tem guardado nós. Apóstolo Paulo fala também quais armas que podemos usar nessa guerra espiritual. Tem as armas que nós precisamos das armas certas para que nós podemos usar nessas batalhas. No verso 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O que significa, irmãos? Significa que essa verdade significa a palavra de Deus. Ele está dizendo aqui: estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Quem conhece a verdade, quem procura conhecer a verdade, quem procura andar na verdade, quem procura firmar os pés na verdade, está dizendo que nós estamos protegidos pela palavra de Deus. E a Bíblia fala que a verdade, essa aqui é a couraça e a justiça, essa é a proteção de Deus para nós. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo está dizendo sobre isso que estáis firmes e tendo cingido os vossos lombos com a verdade, é carregar a palavra de Deus toda maneira, a nossa cruz nos nossos lombos. É negar e renunciar a si mesmo a cada dia para andar na verdade, para andar na conduta. E nós só andamos na verdade depois que nós conhecemos a verdade. Nós só andamos na verdade depois que nós lemos a Bíblia, depois que nós estudamos a Bíblia, depois que nós conhecemos o propósito que está na Bíblia para nós. Então, no verso 15, a apóstolo Paulo ainda fala: calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Ele está dizendo que o nosso caminho tem que ser um caminho de santidade. Quando nós calçamos nossos pés, ele está dizendo que na preparação do Evangelho nós estamos andando no caminho da paz, no caminho do amor, no caminho do temor, no caminho da justiça. Nós agora não vivemos mais como vivia outrora, mas agora nós vivemos agora com inteligência espiritual, tendo um raciocínio espiritual. Sabe por quê? A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós temos que pensar como Cristo.
Então, se você é uma pessoa que não pensa como Cristo, porque não tem uma mente espiritual. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo pensa. O que Cristo pensa? O mundo é jaz do maligno. O que Cristo pensa? Que tudo que há no mundo são coisas do maligno. São cobiça, é o pecado, ostentação. Cristo pensa, eu tenho que pensar dessa forma. Que tem a mente de Cristo sabe que Cristo veio para salvar aquele que estava perdido. Nossa missão é almas. Que tem a mente de Cristo, Ele perdoa como Cristo perdoa. Então é pensar como Cristo pensa. Umas armas mais poderosas que nós podemos ver que o apóstolo Paulo fala é a arma da fé. No verso 16, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o que eu disse, essa proteção da fé é um escudo. Ela é para nos livrar das flechas do maligno que lança os dardos inflamados. O que é dardos inflamados? O que é flecha? É aquilo que Satanás joga na mente da pessoa e faz a pessoa desanimar, desistir, pensar o contrário, que Deus não está com ele, que Deus abandonou, que aquilo que ele está fazendo não está certo, porque ele está sacrificando para a obra, porque ele está dedicando para a obra, e aquilo ali, e tal, o diabo realmente. E quando nós temos essa proteção que o apóstolo Paulo está dizendo, que a fé, ela apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ela age agora quebrando todas as flechas do maligno, tudo aquilo que inflama. O maligno deve inflamar. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas batalhas, nós só vamos vencer o inimigo através da fé. Porque se nós tivermos fé, o inimigo não pode prevalecer contra a nossa vida. Nós vamos batalhar e vamos vencer todos os dias. Essa batalha já está ganha. No verso 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que a qual é a palavra de Deus. O capacete serve para quê, irmãos? Para que nós usamos o capacete para andar de moto? É algo de proteção. Porque se nós andarmos sem capacete, sem cair, você pode rachar a cabeça, traumatismo craniano, morrer. Então esse capacete que está falando espiritual também, um grande exemplo sobre o capacete, serve para proteger nós da morte espiritual. Porque Apocalipse 3:11 diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Esse capacete espiritual protege você que você perder a salvação. Porque se nós tivermos um capacete espiritual, nós estamos protegidos contra o maligno. Porque a Bíblia fala algo interessante que nós temos aqui: guarda o que temos. O que nós temos? Nós temos salvação. E o que o diabo quer tomar de nós? Nossa coroa. Porque sabemos que se nós estivermos desprotegidos, nós somos algo fácil. Se nós estivermos sem esse capacete, sem a armadura, nós vamos se entregar, nós não vamos aguentar esses dias maus. Mas por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: a nossa defesa é a palavra de Deus. Qual o segredo da vitória aqui, irmão? Está no verso 18. Esse é o segredo da nossa vitória. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica para todos os santos. O que ele está dizendo aqui? Para nós ter vitória sobre o inimigo, para nós vencer,
O segredo está dizendo aqui oração. Porque a oração, a Bíblia está dizendo que em todo tempo. O que é isso? Em espírito. Não é eu abrir minha boca e ficar orando em voz alta em todo momento. Mas quando eu estou, às vezes longe do meu quarto, longe da igreja, longe do local que eu posso expressar com as minhas palavras, eu posso orar em espírito. Porque Deus lê a nossa mente. Satanás não lê, mas Deus lê. E às vezes o nosso segredo com Deus é melhor nós orar em espírito. Porque Satanás não vai saber o que nós estamos pedindo em espírito. E muitas vezes as coisas são dificultadas para nós, que quando nós oramos, nós colocamos para fora. E Satanás já joga certo. Então eu vou dificultar isso. Então muitas vezes nós devemos usar a nossa sabedoria. Quando é uma coisa que nós queremos em particular com Deus, ore em espírito. Busque em espírito. Amém? Vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mas quando você for repreender Satanás, fale em voz alta. Amém? Quando você for repreender o mal, para ele ouvir mesmo que você está repreendendo aquele mal na sua casa, nos seus filhos, ou que seja lá na sua empresa, ou não sei onde, mas fala com autoridade. Amém? Para entender em nome do Senhor Jesus. Então, a oração é conversar com Deus, vigiando em todo o tempo. Tem que vigiar, irmãos, porque a Bíblia fala vigiar e orar. Vigiar para primeiro do quê? Não adianta nós ficar 24 horas de oração se não vigiar. Então está dizendo vigiando em todo tempo. Porque Satanás todo tempo, irmãos, vai amar magia. Satanás todo tempo vai tramar ciladas. Eu venci agora, mas daqui 2 minutos tem algo de novo para que nós podemos vencer. Então, todo momento da nossa vida, nós temos que estar vigiando para que nós podemos deparar com o problema, com as aflições e saber sair daquilo vigiando, porque Satanás quer que nós caímos assim. Quantas vezes nós iramos, de repente nós chegamos, quando nós vemos, nós já somos. Já é uma seta do mundo. E a gente vê já estourou e já foi. É assim. Não diz, nós não temos sangue de barato, não tem vez que a panela de pressão estoura. E quando você vê, foi, Satanás já ganhou o ponto. Então nós temos que vigiar em todo o tempo, porque Satanás ele pega essas brechas para dificultar as nossas vidas. Então Mateus 24:3 diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha o que está dizendo. O apóstolo Paulo falou aqui no verso 18 que vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Então Mateus está dizendo sobre perseverar. Perseverar é difícil. Você pode ver quando nós começamos campanha, alguma coisa, talvez a igreja enche das pessoas. Quando chega mais ou menos no meio da metade, são poucos que conseguem finalizar. Propósito. Porque Satanás vai plantando dificuldade para que nós não aprofundamos naquilo que nós começamos. Ele não quer que nós perseveremos em nada. Então tudo que é bom, ele quer destruir para que nós não perseveramos, para que nós podemos obter as respostas que nós precisamos. É por isso que a Bíblia está dizendo que perseverar será salvo. Então há uma coisa muito interessante, perseverança. Aí mais uma vez eu pergunto, uma vez salvo, São Paulo, está certo? Já sou eleito de Deus. Mas se eu não vigiar, se eu não perseverar, se eu não tiver investido na palavra de Deus, não vai. É por isso que precisamos perseverar em oração, para que nós possamos obter a nossa resposta. Mateus 10:22 vai dizer: odiados de todos sereis por minha causa e por meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Pois isso. Então está dizendo que seremos odiados por todos.
seremos perseguidos por todos, seremos às vezes chacotas para muitos, seremos às vezes, irmãos, quadrados, mas a Bíblia fala que é isso que é o efeito do Evangelho. O Evangelho é isso. Quando você está sendo perseguido, quando você está sendo odiado pelo mundo, quando você às vezes não é amado pelo mundo, aí você está no momento certo e no caminho certo. Quando as coisas estão tão fáceis, quando as pessoas estão no mundo, aquela coisa, não criticando, não zombando, é uma coisa errada. Mas quando a pressão vem, quando vem a perseguição, sabe que você está no caminho certo. Para nós concluirmos, nós precisamos, irmãos, nesse texto, aprender que nós precisamos ser mais fortes espiritualmente. Porque se nós não aprendermos a ser mais forte espiritual, os dias maus estão acelerando tão rápido. Tão rápido. E as coisas estão acontecendo tão rápido. A Bíblia fala que nos finais dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. E nós estamos observando que nós estamos vivenciando isso. Muitas pessoas não estão amando nem a si próprio mais. Muitas pessoas desistiram até de si próprio, verdade? Não quer mais cuidar, não quer mais, às vezes, nem viver, porque isso já perdeu o amor. E como uma pessoa que não ama ela mesma vai amar outra pessoa e vai amar a Deus? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a mim mesmo, se eu não amo o meu próximo? E às vezes nós devemos refletir muitas vezes nisso. Será que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo a mim mesmo, se eu não amo o próximo? Então, irmãos, essa palavra eu quero deixar para a sua meditação. Você quer vencer? Reverte com a lâmpada de Deus. Você quer ser vitorioso nesses dias tão cruéis? Não desista de ter fé, perseverança. Não esquece da proteção do capacete. E o mais importante que é a espada. Porque a espada é o nosso manual de vida. Porque se nós tivermos cessado aqui, isso nos sustenta para a grande jornada, para que nós podemos a cada dia vencer e vencer. Amém? Quero orar com você nessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite que o Senhor nos concedeu de falar sobre esta palavra. Há uma necessidade tão grande de despertar as nossas vidas, porque nós, ó Pai, estamos vivendo dias que têm abatido a nossa fé, tirado às vezes a nossa esperança, e que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo nem na afronta de Satanás, mas que nós podemos ser firmes na rocha inabalável, que nós podemos buscar, Senhor, a cada dia mais firmeza, que a Tua palavra seja a nossa direção, nosso guia. Tem pessoas aqui, Jesus, que lembrou nessa noite, precisamos, Senhor, de algo que fortaleça, de algo, Pai, que move mais do sobrenatural. Senhor, não deixa nós, ó Pai, nessa jornada desanimar. Às vezes nós queremos, ó Pai, parar, desanimar com tudo, porque as batalhas são grandes, as
seta do inimigo é grande. Satanás tem, às vezes, vai investindo muito para tentar tirar o propósito. Mas eu quero pedir ao Senhor, não deixe nós desviar os nossos pés, não deixe nós afastar da tua presença, porque nós sabemos que o mundo, ó Pai, é só sofrimento, só falsidade, o mundo é só maldade. Que nós firmamos nos teus pés, e nós podemos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, ser mais e mais cheio do teu Espírito Santo, da tua graça. Pai, que a cada um que entrou neste lugar possa sair daqui convicto com a vitória, com a Deus. Que a cada um que entrou neste lugar, Jesus, que a palavra vem falar aos corações, que essa palavra vem transformar. Pai Deus, quando nós entramos aqui hoje, ó Pai, foi uma batalha espiritual. Nós podemos sentir algo, ó Pai, que foi um peso, porque nós sabemos que Satanás não fica satisfeito quando nós falamos sobre, ó Pai, renúncia, sobre batalha espiritual. Mas nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tem cuidado, tem guardado a cada um e tem fortalecido e vai continuar fortalecendo. Eu peço ao Senhor, o Senhor continua cuidando dos seus servos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, essa noite eu creio que os irmãos recebem de Deus algo sobrenatural, amém? Da parte do Senhor. A maior bênção que nós podemos adquirir é aprender como viver uma vida com Cristo, amém? As outras coisas, demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, amém? Então, irmãos, nossa ceia está bem atrasada, lembrem comigo agora. Nós fazemos ela, está feriado, foi difícil, né? Nós deixamos para todos participarem da mente conosco. Então, domingo agora, nós vamos fazer a ceia do Senhor. Vem adorar o Senhor, convide pessoas para que nós podemos celebrar o nome do Senhor. Amém? O amor de Deus Pai, assim seja. Jesus, consolações do Santo, Assim e a seja. comunhão do Espírito Santo esteja em cada um.